Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. O Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 51. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos chama para estarmos atentos, pois não sabemos o dia que virá o Senhor. É esse o chamamento que Jesus nos faz no dia de hoje, para estarmos atentos, para estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai dizer que se o dono da casa soubesse a que horas que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Assim também nós precisamos estar preparados, porque na hora que menos pensais, o Filho do Homem virá. E esse tempo que nós passamos, esse tempo de pandemia, muitas pessoas desesperadas, com medo da morte, com medo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, presos a esse mundo. Não sabe qual é o medo? O medo de morrer. Essas pessoas não acreditam nas palavras de Jesus, não confiam nas suas palavras, não confiam nas suas promessas. Por isso tem tanto medo de morrer e se apegam tanto a essa vida desse mundo. Aquele que acredita, aquele que confia, aquele que está preparado, ele não teme a morte, mas espera com alegria, porque a morte não é o fim, é o começo da vida eterna. Por isso que aquele que acredita nas promessas do Senhor se prepara para esse encontro com Cristo. Espera ansiosamente esse encontro com nosso Senhor. Se nesse mundo há choro, ranger de dentes, tribulações, perseguições, no reino de Deus, Jesus diz que nós seremos como os anjos. Compartilharemos da glória de Deus, da glória do Cristo, por toda a eternidade. A felicidade é tanta que nossos pensamentos humanos não conseguimos imaginar. Mas, se nós vivemos uma vida como essa parábola que Jesus conta, que o empregado fiel e prudente, quando o empregado mau pensa que o Senhor está demorando e começa a fazer as coisas erradas, começa a viver uma vida longe de Deus, longe de tudo aquilo com as responsabilidades que lhe é imputada. O patrão virá, Jesus virá na hora que ele menos espera. E ali ele partirá ao meio
e lhe imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Mas aquele empregado fiel e prudente, que o Senhor colocou responsável pelos demais, feliz o empregado cujo o Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. É essa a graça de Deus, é essa a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, de nós vivermos a eternidade no reino que Deus preparou para nós desde a criação do mundo, se nós formos o empregado fiel e prudentes. Estarmos atentos a cada dia, vivermos a cada dia como se fosse o último, estarmos preparados para esse encontro. Aí a morte não é desespero, a morte é motivo de alegria por esse encontro do Cristo, viver a eternidade. Precisamos estar atentos, alertas, prudentes, preparados, porque o dia que Jesus virá, o dia que nós seremos chamados a prestar conta da nossa vida, não sabemos. E pode ser que nós estejamos vivendo uma vida como esse empregado mau, longe de Jesus, longe do reino de Deus. E o nosso fim será triste. Aí devemos verdadeiramente temer a morte, porque o sofrimento, o choro e o ranger de dentes também será por toda a eternidade. Que nós sejamos esses funcionários, esses fiéis e prudentes, esperando o dia que o Cristo virá e nos colocará à sua direita e dirá para cada um de nós: vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus possa nos abençoar nesse dia e pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.